Fala, galerinha, mais um episódio do Desde que Falem. Estamos com a nossa primeira convidada, Carolina Rorato. Fala aí, Lu. Seja bem-vinda, Carol. Obrigada. Nossa primeira Que convidada. honra. Muito Obrigada bem-vinda. pelo convite. Não Fiquei podia ser outra pessoa. muito honrada e muito feliz em estar aqui com vocês. Isso aí. Parabéns. Muito obrigado, Carol. Vamos conversar bastante hoje. Saber um pouco, né, de quem é a Carol. Uma empresária, mãe, pilateira, Né? fisioterapeuta, E por aí vai. multifunções. Por aí vai. Carol, nosso podcast hoje chama de 0 a 2022. Ah, Então, assim, se apresente do 0 de Lençóis a hoje, Carolina 2022. de Lençóis. gente. Então vamos lá, Carol. Vamos começar da ideia. Por que você escolheu fisioterapia? Como é que foi? Que esse foi o seu início, né, na faculdade. Sim. Daí você iniciou um sonho. E Aham. como que foi? Na verdade, assim, eu nunca sonhei em ser fisioterapeuta. A verdade só. é bem essa. É, eu acho que a minha história com a fisioterapia começou na minha infância, porque eu tive um problema muito sério de coluna. Na adolescência, vai. Com uns 11, 12 anos de idade, época do estirão. eu desenvolvi uma escoliose bem grave, né? Pra quem Sim. não sabe, escoliose é aquela coluna em S. E aí, meu pai e minha mãe, na época, rodaram comigo pra vários médicos. Isso em Lençóis, Isso, né? Lençóis. Isso eu morava em Lençóis, Sim. né? Tudo em Lençóis. Mas vinha pra Bauru nos médicos. Na época tinha um médico muito famoso em Marília também, de coluna. Uhum. Fomos pra Marília, enfim. E aí, a indicação que eu tinha era pra usar aquele colete de Milwaukee na época, Sim. né? Hoje em dia se usa muito pouco. É aquele Tem outras coletão que prende de tudo. ferro que vai até o pescoço, assim, né? Que Que você tem que praticamente usar mobiliza, né? 24 horas por dia. Você só pode tirar pra Imagina tomar você banho. com 11, 12 anos ter que Então, usar aquilo. Eu, Ave né, Maria. ficando mocinha, assim, a época que a menina começa a ficar vaidosa, tendo que usar aquilo. Imagina o quanto Então- afeta a autoestima, né? Demais. Então, na época, eu me lembro, assim, que eu chorei muito, né? Porque tinha essa indicação realmente. E meu pai e minha mãe ficaram com dó. E falaram, não, vamos buscar outras alternativas, né? Enfim. E aí, uma indicação foi fazer RPG, que é Reeducação Postural Global. E a gente procurou uma fisioterapeuta que trabalhava com essa técnica, que na época ainda era um pouco desconhecida. Era novo. Era novo, enfim, não era novo, mas, né, era pouco acessível. Aham. E eu comecei a tratar, né, essa escoliose com as sessões de RPG. Então, a fisioterapeuta ia fotografando, a gente ia vendo as evoluções, sessão após sessão. E foi um tratamento intenso. E eu também fazia muito esporte, mas eu sempre fiz, desde de criança mesmo. Puxou pro seu pai, então. Puxei pro meu pai, sempre me incentivou muito. Então, natação, balé, patinação, bicicleta, enfim, Multiatleta, Carolina. tênis, Poliatleta. basquete, vôlei, fazia escolinha Correndo de só aqui, ó. basquete, escolinha de vôlei, ninguém segura, né? E aí, eu também tinha que associar os treinos de natação. Eu nadava 2.000 metros por dia, Cara, todos nossa. os dias, nessa época. E aí, comecei a curtir, porque eu nadava muito bem, lógico, treinava bastante. Eu comecei a competir na região. Então, todas as competições que eu ia, óbvio, eu ganhava na minha idade, na Sim. minha faixa etária. E isso foi me estimulando cada vez mais a prática esportiva. Então, sempre continuei a gostar de esporte. E a fisioterapia, né, através do RPG. Criei ali um vínculo com a fisioterapeuta e não precisei usar o colete. Era isso que eu ia te Olha perguntar. Como que era essa sua relação com a sua fisioterapeuta? Porque é importante nessa relação fisioterapeuta-paciente para deixar você confortável.
até frustrações, porque às vezes ela usa uma metodologia ali que Que não é o que você não dá, gosta. é. e E o que que a não gente dá, sempre às fala, vezes, o o resultado processo. É esperado. o Exato. processo, né? Porque você tem que Então, entender o processo, saber que isso vai demorar um pouco. saber que é um tratamento, né? E Exatamente. não uma coisa imediata. Então, é o que muitos pacientes hoje em dia esperam, um imediatismo. E na realidade, não, é um É um processo. processo, né? E tem que ser É. respeitado. Então, acho que aí começou um pouquinho da minha história com a fisioterapia. Mas imagina, com 11 anos de idade, que eu ia, vou ser fisioterapeuta, jamais, Não né? entendi. Até os 18 passou 3, Não 4 é? profissões, né, na cabeça. Exato. Então, quando eu fui lá na época de prestar vestibular, eu escolhi, obviamente, algumas coisas da área da saúde para ver o que eu ia analisar. Todo mundo da minha família, área da saúde. Eh, E eu falei: "Bom, posso ser dentista, fisioterapeuta, médica ou uma coisa estava Personal trainer. não cogitei, Ah, mas Ah. poderia, mas na época não me passou. Eh, ou veterinária, porque eu gostava muito de animais, sempre animal. gostei. Sim. Aí eu falei: "Não, eu não quero lidar com animais morrendo, Quero que perde, é doente, duro. né". tratar com a Então, doença, né? eu falei: Você tem relação com a saúde. eu quero cuidar da saúde, né, de coisas Sim. boas, positivas, de Trazer o bem-estar né. que eu tive no tratamento da Exato. fisio. Então, e não com doença, com algo que Sim. e aí eu eliminei também, de certa forma, a medicina. A Sim. medicina é Porque, pesado, né, né? assim, óbvio, existem áreas da Depende da medicina que área que não, mas eu falei: "Bom, eu quero cuidar da saúde de uma". E aí a fisioterapia foi a primeira opção, nessa E época. tem coisa na medicina que você tem que passar, né? Tem que Você tem que passar na passar, clínica, você sim, tem que sim, passar não tem sei que aonde, tem passar. que... Então eu optei pela fisioterapia, já prestei vestibular lá no colegial, passei no vestibular e já fiz a faculdade Fez e aqui em Bauru? fiz na USC, aqui em Bauru. Até passei em outras mais longe, mas meu pai não deixou, falou: "Você vai ficar aqui". Aí apareceu o Pilatão. Enfim, a história com o pilates também foi uma história por acaso, né, mas eu trabalhava logo que eu me formei, eu fui trabalhar numa clínica de convênio, na parte de ortopedia e traumatologia, reabilitação mesmo. Sim. E eu amava isso, mas convênio é aquela coisa, você atende 5 ao mesmo tempo, Não consegue põe um dar o aparelho em um e atendimento. não em outro, não sei o quê. E era muito legal, eu amava aquilo, né, mas a minha chefe lá da clínica na época, ela falou: "Carol, você que tá com um pouquinho mais de tempo disponível, porque começou agora, que tal você, ir fazer um curso de pilates?". Porque não tinha pilates em Lençóis, em nenhum lugar, nenhuma clínica, não Que ano tinha. isso? Isso foi em 2009, 2010. Foi quando 2010. começou mesmo a disseminação do Pilates, É, né? é. E aí eu falei: "Poxa, legal". Procurei um curso legal em São Paulo, né, uma escola boa, mas fui fazer o Match Pilates, porque os equipamentos naquela época eram Muito muito, caro. muito caros, né, e a gente não tinha essa verba para investir em equipamentos e nem no curso, que também era muito caro. Depois foram barateando, porque surgiram outros fabricantes de equipamento e Outros outras escolas cursos, tá. também, mas naquela época não tinha. E aí eu fui fazer o Match Pilates e eu trouxe para Lençóis, para essa clínica que eu trabalhava, pra gente dar aulas em grupo, porque era mais O Match acessível. Pilates é O de o solo, Pilates, pilates Pilates de solo, solo, né? sem aparelhos, né, tem só os acessórios, mas não tem aparelhos. E foi um sucesso, os pacientes adoraram, né, as turmas, enfim. E aí, na época, eu vinha numa psicóloga em Bauru, numa clínica aqui em Bauru, e eu contei para ela, né, numa sessão da terapia, eu falei: "Olha, eu fiz o curso de pilates, estou atendendo, tá super legal, nã-nã-nã". Ela falou: "Carol, aqui na clínica tem pilates, você sabia?". Eu falei: "Não". Ela falou: "É".
vou te apresentar para a fisioterapeuta que é dona aqui, não sei o que, tal. Você bate um papo com ela. Eu sei que eles têm um curso super legal e trabalham com equipamentos. Por coincidência, foi também a pioneira em Bauru no método Pilates. Olha só. Então, rendeu uma conversa super legal. E ela me indicou um curso muito bom para fazer de equipamentos, que na época era um dos únicos, assim, hoje tem muitos, né? E aí, em 2010, eu fui fazer esse curso Já era de formada. equipamentos, já era fisioterapeuta. Fui fazer esse curso de equipamentos, então eu trabalhava em Lençóis no período da manhã, na clínica que eu trabalhava lá. Aí, no período da tarde, eu tinha que fazer um estágio obrigatório, porque para poder fazer o curso lá em São Paulo, tinha que ter um preparo de alguém que já tivesse se formado nesse curso. Caramba. 400 horas de estágio. Nossa. Hoje, né? Hoje já é diferente, mas Sim. naquela na época era assim. Então, eu tinha que fazer 400 horas de estágio com alguém que tivesse se formado nesse curso. Que era a Laura, no caso, Sim. da clínica aqui em Bauru. E ela me deu esse estágio, então eu trabalhava de manhã e vinha para Bauru, em Lençóis, vinha para Bauru fazer o estágio à tarde. E de final de semana ia para São Paulo fazer o curso. Então, foi 1 ano e meio de quase outra faculdade, duração. né? Tipo isso. Pensando... 1 ano e meio de duração nesse É esquema. um curso técnico, né? Você tem que aprender a técnica certa, tá apto para aplicar, Uhum, senão não tem como também, né, Carol? uhum. Querendo ou não, o Pilates, se você não tem a técnica apurada e correta, os efeitos dele, ele não tem, você não consegue tirar totalmente do que ele pode fazer, né? Do benefício que ele pode dar. Hoje em dia existem diversas escolas de Pilates e, infelizmente, o Pilates ele não é um método regulamentado, né? Não foi assim, tipo, Joseph Pilates criou e patenteou o método Não. e é assim que funciona. Não, ele criou e morreu. Então, quem aprendeu ali com ele, praticou, foi disseminando isso, só que cada um da sua própria maneira. Como uma Sim. prática corporal. E foi inventando um pouquinho, modificando um pouquinho. Por isso que nasceram, né, dali muitas escolas completamente diferentes, ideologia, né? metodologia. Exato. E existe hoje, infelizmente eu digo, porque existe hoje cursos de um final de semana Nossa. e cursos de 1 ano, 1 ano e meio. E aí, como não é regulamentado, você vai, você paga o curso e você sai com diploma. Os dois valem do mesmo jeito. Os dois valem do mesmo jeito, você pode aplicar o método. E aí o paciente vai numa pessoa que não teve uma base muito boa Sim. em determinada escola, X ou Y, Ou até na faculdade. ou até na faculdade, e aí se lesiona, se machuca, ou não gosta, gosta, exato. ou enfim. E aí o cliente sai queimando o método, né? Sim. Me machuquei no Pilates, ou detestei Pilates, não sei o quê. Então isso é muito triste, né? Sim. Mas enfim, é muito bom também, porque a gente consegue ter um olhar diferente e falar, bom, não é bem assim o Pilates, então olha, vamos por esse caminho que é melhor. Consegue filtrar, né, Carol? O bom profissional É, do mau profissional. é, Porque, lógico, o curso interfere. O cara que fez o curso de um final de semana, lógico que não vai ter o mesmo conhecimento de uma pessoa que fez 1 ano e meio como você. exato. Mas se a pessoa for um pouco determinada, estudar, pegar estágio como Isso, você pegou, saindo de Lençóis, vindo para Bauru, ela isso. tem como melhorar. Sem dúvida. Mas foi o que você falou no começo. O imediatismo das pessoas não deixa eles fazerem isso. Não Eles acham que deixa. vão fazer o Pilates num final de semana e na segunda-feira já vai estar ganhando dinheiro com o Pilates, né? Exato. Então, assim, tem aquele ditado, né? Primeiro você tem que plantar a semente, aí tem que regar, adubar, regar, para depois a árvore ir crescendo e para depois você colher o fruto, para depois você Exatamente. comer o fruto. Então, é um processo longo, né? E as Com pessoas certeza. querem de hoje para amanhã Tudo, né? tudo, E né? tudo. Eu falei Tudo. na conversa que a gente teve com o Renan exatamente sobre isso.
A pessoa hoje ela não respeita os processos, nem de emagrecimento, nem de tratamento de Tratamento. Uhum, lesão, uhum. Na nem de empresa. empresa, quer Exato, criar uma coisa, exato. já quer que amanhã. É, E a gente viu um fator que é bem determinante para isso, que é a rede social, essa velocidade de de informação, informação. que as pessoas acham que é tudo fácil, tudo lindo, tudo simples, e não é, né? Tem que É, respeitar os processos. Ô, é. Carol, deixa eu perguntar para você, nesse seu processo de faculdade, de maturação profissional, de busca de cursos, qual foi a maior dificuldade que você teve? Tipo, que você falou que, sei lá, pensou em desistir, porque estava muito difícil, carga horária complicado, Trabalho, mais viagem, estudo. trabalho, estudo. Como é que Léo, foi qual foi a maior aham. dificuldade que você sentiu? Sempre, assim, como eu Financeira, sim, porque Financeira? o porque esses cursos investimento são é caros. alto, É caro, exato. ir E a para São gente Paulo todo sabe final de semana. e a gente sabe que recém-formado, né, dependendo da área, eu vou falar a minha, fisioterapeuta, a gente não tem um retorno financeiro da profissão muito grande, né. Às vezes nem Eh, a área você consegue, às a vezes área que nem você na gosta, você consegue atuar, né? isso, então a gente tem que se submeter a uma carga horária de trabalho enlouquecedora para Altíssimo. conseguir ter algum faturamento para que a gente possa investir em novos cursos ou equipamentos ou enfim. Então assim, graças a Deus, nesse processo todo, eu tive o privilégio de ter o apoio, né, e o respaldo da minha família, enfim, para que eu suportasse esse processo exaustivo de estudo, de viagem, de trabalho. Então todos, assim, apoiaram muito, incentivaram muito, ajudaram inclusive financeiramente, Sim. né, onde É, porque cabia, no começo é complicado, né? porque para um profissional recém-formado se ban Pagar curso, se pagar curso, se manter. manter, né, Às vezes enfim. não dá, né? Às vezes a conta não fecha também, A né? conta não fecha. Então, graças a Deus, eu tive esse respaldo, né, com sacrifício ali, mas deu tudo certo. É essa palavra, É, sacrifício, né? Sacrifício. com E a sacrifício. família, muitas vezes não tem paciência, né, com É, o recém-formado. é. Então, a paciência, o incentivo, Isso. "Carol, vai, faz o curso, a gente te Isso, ajuda". Então esse exatamente. apoio dentro de casa, acho que é muito importante para você Para ter o esse crescimento. sucesso, para você conseguir É, ir atrás de é, curso, pra Eu acho que esse é o primeiro apoio, né, cara? É o mais é, importante, é a base. é a base. Quando você tem a base forte, você consegue ir com um construir prédio, passinho, construindo e É, nananã, e indo é, e buscando. Porque é, sozinho, cara, é muito mais difícil. é, E é uma cultura que a gente vive, é. né? De, né. de E ir acho que isso veio junto e se muito, assim, ajudar. desde quando eu era criança, sabe. Meu pai e minha mãe são, muito muito firmes, assim, em me incentivar, né, E são apesar das presentes, né, difi até são hoje, né. presentes até hoje. Apesar das dificuldades até financeiras e até de estrutura familiar, eu digo porque meus pais se separaram quando eu tinha 10 anos de idade e minha irmã 5. Então é uma ruptura ali no ciclo Oh, familiar que claro. abala, né, o emocional, da criança, dos filhos, enfim. Eh, então, muitas vezes eu fui até para terapia por causa disso, já Aprender a ainda lidar com isso, né? pra aprender a lidar com isso, né, então, E eu eh acho que isso quebra já muita coisa, né, Carol, porque é, antigamente, quando você tinha 10 anos, a terapia era ainda muito tinha muito preconceito, né. muito, Com a muito. terapia, só vai fazer terapia quem é louco, quem É. É, precisa é, realmente. E é. não, na verdade todo mundo deve fazer uma terapia, deve procurar ajuda, Não, sem dúvida, sem porque dúvida. você com 10 anos, tendo os pais separados, uma irmã É, pequena, é, é, cidade, pá, o que é, que eu vou fazer agora? é. Cadê minha base? Cadê meu pai? Cadê minha Exato, Como mãe meu é que pai junto? casou faz? de novo, entendeu, então Como que lida com foi isso? Como ali que aceita a exato. esposa? Então, assim, hoje em dia, falando nessa questão familiar, a gente vê um processo mais, não vou dizer comum, mas é mais, Normal, é, a normal. gente vê mais pessoas, né, nessa É situação. mais recorrente, Na né? minha época, lá quando eu tinha 10 anos, tipo, há 20 e poucos anos atrás, da minha sala eu era a única filha de pais separados. Então isso gerava, tipo,
Não, aí volta no negócio que Uma ela falou. confusão, né? Uma confusão interna. Tipo, É. aí você conta pras pessoas, as pessoas não entendem. Léo, e o É. colete que ela tinha que usar? Era a Mas mesma mais o época. colete. É, mesma Imagina a época, cabeça da exato. Carol com 10, 11 anos. Exato. Exatamente. Então, Entendeu? assim, Onde vai? exato. Então, assim, meu pai sempre se esforçou muito para manter uma escola particular, né? Sim. A minha mãe, os meus avós, todo mundo ali ajudava na estrutura para que tivesse um bom estudo, uma boa base. Então, sempre incentivando. De certa forma, eu acho que isso me fortaleceu, Sim. né? Me ensinou a transpor obstáculos e nunca desanimar, desistir, enfim, eu acho que há males que vêm para o bem. Então, acho que a minha Exatamente. formação de caráter, de ser Apanhou cedo, né? batalhadora, enfim, exatamente, Apanhou cedo. né, veio daí. Então, eu eu- sempre tive muita vontade de crescer, de estudar, né? A Então, eu acho vontade de que vencer, né? Então, Vontade. é uma exato. pergunta que eu quero te fazer. Pode fazer. Como é que foi? Como é que é? Porque você tem certificações internacionais de Pilates, né? Uhum, sim. E como que é a diferença? Se tem alguma diferença lá fora, diferença aqui? Como é que foi buscar esse conhecimento fora? Porque eu falo por mim. Aham, Quando eu decidi falar inglês, aham, foi para buscar coisas novas, buscar mais Aham. conhecimento, abrir o mundo e tal. aham. Eu fiquei 2 anos fora e, cara, me abriu uma visão É. que eu nunca É. tive. Um amadurecimento, Um né, Léo? Você sai da amadurecimento. caixinha, você vê a coisa de outro ângulo, Exatamente, assim. de se ferrar, de passar perrengue, de ficar feliz com pouca coisa. É. E cada conquista você Vale a vai pena. sentindo, vale a É, pena, você é. começa a caminhar com as próprias pernas. E como que foi isso? Como é que foi essa experiência que você teve Internacional. dessas certificações fora, Tá, essa certificação internacional, um comparativo de como é aqui dentro tá. e como que foi tudo isso pra você? E a Carol acabou E de co- voltar, né? E De como que Las foi Vegas. essa Aham, conquista, aham. né? Porque é uma conquista. Sim. Você ter a possibilidade de fazer um curso fora é É, uma conquista. é. Como é que foi essa conquista, tal? O que você pôde trazer? Tá. Eu sempre sonhei em morar fora, mais pela experiência mesmo. Mas, ao mesmo tempo, eu nunca tive coragem. Entendi. Então, ali no colegial, tinha o intercâmbio pelo Rotary, né? Não sei Sim. se aqui em Bauru também era Tem. assim. Tinha, Né? Em Lençóis, a gente tinha muito isso, intercâmbio pelo Rotary. Amigas minhas, na faixa dos 15 anos, 16, iam muito, né, para o intercâmbio. E eu queria muito ir também. Porém, eu não tive Medo. coragem. Coragem de me afastar da família, coragem de chegar num lugar sozinha, né, e não conhecer ninguém. Então, assim, isso foi. Medo do depois? desconhecido. E depois, quando eu estava na faculdade e tudo mais, eu me arrependi De não ter ido. de não ter ido. Então, essa vontade sempre ficou em mim ali, né? Ficou guardado. Ficou guardada. E o tempo foi passando e eu fui crescendo na minha profissão, casei, não sei o quê, nananã, e o tempo foi passando e, né, tava tudo bem. E o Du também, que é o marido da Carol, ele sempre te apoiou. Super, graças a Deus. Nossa, Apoiou né? na profissão, né? É. Apoiou de Na fazer profissão, curso, em tudo, né? exatamente, porque, né, poderia ter boicotado algumas coisas. O processo. O processo, né? Ou ter criado coisas e, não sei o quê. Objeções. Aí você vai ficar viajando e vai, não, isso, vamos ficar aqui o isso. final Nós de já estamos semana. casados, não vamos Isso. não. Sossega aí. Sossega, Carolina. Chega. É. Mas não, pelo contrário. Sim. Até hoje, né? Pelo contrário. Então, até depois que eu casei, eu tinha essa vontade, porém, o Du não podia ir por causa de empresa, trabalho, né? Morar fora, não sei o quê. E aí a gente abriu lojas, né? Franquias. Eu continuei trabalhando como fisioterapeuta. Vim trabalhar em Bauru, na Laura, depois do curso, né? Ela falou, poxa, Carol, queria que você ficasse por aqui. Eu falei, nossa, eu fico. Vamos lá agora. Porque, assim, a realidade de Bauru e que a Laura já tinha estruturado ali era muito diferente da de Lençóis, né? Que eu aprendi muito, mas eu queria crescer. Então, E é uma comecei- oportunidade, né? Foi a primeira foi a oportunidade que você primeira- viu. de crescimento, né? E aprendizado. Então, fiquei ali
naquela clínica aqui em Bauru 8 anos, E você ficou lá com loja aberta, 3 lojas. Vou 3 chegar nessa lojas. Vamos parte. chegar lá E então, vamos hein? chegar. Não vamos esquecer disso, hein, Não vamos Leonardo? esquecer disso. Então eu comecei morava em Lençóis, mas eu vinha todo dia trabalhar em Bauru. Então, tipo, saía de Lençóis 5h30, tal, pra estar em Bauru, atender já às 6 horas. Passava o dia em Bauru, chegava em casa em Lençóis pra dormir. E no outro dia, Bauru de novo. Voltar de E eu novo. fiquei 4 anos e meio Nessa nesse rotina. Bate e processo, volta. nessa rotina. E surgiu a oportunidade aí de abrir uma franquia, né, nos shoppings aqui em Bauru. Na época, o Du tinha vendido lá uma empresa que ele tinha, que era uma cerealista. Eu falei: agora você podia me ajudar a administrar um negócio, né, uma loja, tal. Ele falou: O "Vamos". espírito empreendedor da Carol já Vamos. tava Já tava gritando ali. já. Gente, o que que eu fiz? Eu fui na banca de revista, Nossa. naquela época, nem sei que ano foi isso, 2011, não sei. Fui na banca, comprei umas revistas realmente de empreendedorismo e Sim. não sei o quê. E à noite, quando eu chegava em casa do trabalho, eu lia lá as revistas, E sem saber nada. sem saber Tipo, você não sabia nada. nada de empreendedorismo, você só Não. tinha vontade. Aí E aqueles... o apoio do Eduardo. E do meu Sim. pai, assim, Não, que sim. sempre teve o próprio negócio, minha mãe, mas enfim, né? Você Ninguém nunca pegou... estudou gestão, entendeu? Exatamente. Então, Aí você foi lá, eu fui lá, folheando. nananana. Aí peguei lá um livro de uma revista, um livro, tipo, as 1000 melhores franquias do Brasil, nananã, e fui nas franquias. O que tem em Bauru? O que não tem? O que tem, o que não tem? Com marca-texto, eu ia grifando. Aí um dia eu fui mandando e-mail, tudo isso, né? Eu fazia a noite em casa, franquias. mandando e-mail para cada uma dessas franquias que eu tinha. E aí foram me retornando, processo seletivo, entrevista e não sei o que, rarará. Não era só pagar, então. Não, eles têm que Era o selecionar os processo. franqueados, então. né? Tem que ter o perfil processo da seletivo. rede, da marca. E a pergunta é... Não, só uma... Vai. Sim, beleza. E quantos não você recebeu? Alguns, né? Algum que você queria muito, alguma loja que você queria muito, que você falou assim, queria e veio um não. Olha, eu não lembro, mas deixa eu pensar, deixa eu resgatar isso, porque assim, tipo, eu mandei pra muitos mesmo. E alguns que eu queria, tipo, já tinham, né, em Bauru, na região. Outros falavam assim: não, a gente não abre para franqueados novos, só para franqueados que já são da rede e querem abrir novas lojas na região. Enfim. E aí, um que deu assim muito certo o caminho foi com a Hope Lingerie, que estava começando esse esquema de franquias. E eles já me chamaram lá para uma entrevista em São Paulo e nananã, e deu tudo certo, né? Eu sei que a gente abriu a Hope aqui no Bauru Shopping, e madrugava no shopping, né? Inspecionando obra, e Porque tinha lá prazo começa para depois das abrir 10, né? depois a das obra, 10. né? Então, quantas vezes dormi no banco do shopping, Nossa, morta. esperando, sabe? Então, foi uma fase, assim, da vida, foi Turbulento. o negócio. turbulenta. E aí inaugurou a loja. E aí que eu fui começar a aprender realmente gestão, né? Foi na loja. E aí a gente tinha cursos para os franqueados, showroom. Eu que fazia a parte de pedido do estoque e trabalhando de fisioterapeuta. Então, assim, saía da clínica à noite, passava no shopping, olhava a caixa, olhava a área de venda, organizava estoque. Depois ia para Lençóis. Nossa, isso depois de um dia inteiro dando aula. Aí surgiu a oportunidade depois de... E nesse período todo eu não parei de fazer curso, tá, gente? Na minha área de fisioterapia. Então, tudo que eu julgava que era importante, até a Laura falava: Carol, agora a demanda de RPG tá alta. Você poderia fazer o curso, né? Com o Suchá. Vai ter um curso do Philippe Suchá, o francês, que criou a RPG. Olha só. Ela foi meio que uma mentora sua, então. Total. Total. Tipo assim, ela me carregou no colo. Total. Olha só. Mas eu permiti isso também, né? Exato. Mas sabe o que eu acho legal, cara? É. Eu acho que é muito isso.
sempre tem uma pessoa mais experiente, que sabe mais, que já trilhou o caminho das pedras, que ela vira o seu mentor, né? A pessoa que É, te ajuda. é, Que ela vê assim, cara, eu já tô meio que em outras áreas, outras coisas. Tem Vou uma treinar pessoa. alguém. Exatamente, tem uma pessoa que tá querendo trilhar um caminho, tem responsabilidade, tem É, vontade. é. Então eu vou ensinar tudo que eu sei pra essa pessoa, né? Só que a Carol, Léo, pegando o gancho que você falou, é oportunidade. É, Tem essa A também. oportunidade você tem que saber agarrar. é. Então a Carol viu uma oportunidade de uma pessoa experiente, num público diferente, E mergulhei. e mergulhou. De Claro. cabeça. Exato. De cabeça. Pela rotina que ela tá contando, você imagina quantas vezes ela pensou em desistir no meio do caminho. Nossa. Não, eu ficava assim, era pauleira, Era né? pauleira. E aí, uma coisa que eu ouvia muito, eu acho que é até legal falar, porque não sei como abordar esse assunto, mas eu morava em Lençóis, que é uma cidade pequena, né? Eu moro ainda, tipo, em Bauru, também interior, mas Lençóis todo mundo se conhece, aquela coisa, né? De, você casou com não sei quem, você não precisa trabalhar, sabe? Conversa maldosa, né? Então, eu sofri um pouco de preconceito nessa parte. Às vezes eu chegava para trabalhar, quando eu trabalhava lá na clínica em Lençóis, com uma coisa bobagem, mas com um carro melhor que o da dona da clínica. Então, essa aí é casada com o dono de não sei quem. O que que tá fazendo aqui? Ai, tá. Sabe? Então, assim, a pessoa tira a sua capacidade profissional, Por causa da vida pessoal. Que tá entendeu? te julgando, né? Então, Que ela nem te conhece, na verdade. exato. Então, muitas vezes eu tive que provar para as pessoas, sabe, fazer um esforço a mais, me dedicar ainda mais, trabalhar ainda mais, e estudar tudo ainda mais para provar para as pessoas que, meu, eu tô aqui pela minha capacidade, pela minha vontade, E pela, assim, eu acho que é muito sabe? gostoso agora, É, Carol, você olhar pra trás, é, fazer uma retrospectiva e falar: caramba, olha é. onde eu cheguei. Porque eu sempre quis mais. Sim, Eu acho sim. que essa chama do querer mais É, é muito presente em você. é, Porque eu trabalho com você todo dia, é, muito próximo. é, Então, assim, eu vejo que o seu quero mais, Lua, quero mais, quero mais, é, quero crescer, é. quero mais. Não, isso não tá bom, vamos mais, eu quero Sim, novidade. Eu acho sim. que essa chama que você tem de querer mais é um negócio muito legal de estar perto. É, Acho que isso é muito importante, cara, é, nesse mundo de empreendedorismo, conhecimento, é. gestão, não ficar no platô. E Eu isso, tenho e hoje uma isso clínica, a melhor clínica de Bauru. E acomodar Puxando o ali. saco, tá, gente? Vocês escutaram, né? Melhor clínica de Bauru. Vou É, parar. sim. Já sou a melhor mesmo, vou parar. É. Não, pelo contrário, a gente tá É. sempre É. inovando. quando você sempre... pensa que você tá no melhor, É. é aí que você para É o e aí que platô, você é né, Léo? engolido, né? Exatamente. E essa Então, ideia de crescer, de tal, isso vai além de posição social, além de área. Isso daí eu acho, né? Uma opinião minha, mas eu acho que a pessoa já nasce com esse negócio. É. De querer fazer, de querer não Nasce sei ou o se quê. molda, Sim. né? Tem pessoas que nasceram, não sei se é o caso da Carol, mas pelo que ela tá contando pra gente, eu acho que ela se moldou pra isso. Eu acho que ela se preparou pro mundo, cara. Ela se preparou pra empreender, ela se preparou pras críticas, ela se preparou pra inovação. Então, Mas acho que é então, treinado. pode ser que tenha pessoas que estão lá fazendo a mesma coisa até hoje. Entendeu? Com certeza. E criticando a E Carol, criticando que a tá com o carro Carol, melhor que o da... exatamente. Entendeu? E É. aí? Ela saiu do lugar? Porque é aquela coisa, né? Quem tá fazendo mais que você não te critica, te ajuda. Exato. Agora, quem tá fazendo menos. Qual que é a frase, Leonardo? Prego que se destaca é o primeiro a levar a martelada. É isso daí. bem isso. Essa é a frase. Carol, Mas, voltando, vai. voltando. Volta aos Então cursos, eu empreender. voltei, comecei lá com a loja, adorei, mas trabalhava que nem uma camela mesmo. E aí, o que a gente estava falando? Eu acho que a pessoa, por exemplo, eu tive a oportunidade de ter uma mentora, como o Léo disse, né? Que, poxa, me ajudou, me ensinou, me incentivou, cuidou de mim, como uma mãe mesmo, sabe? Mas ao mesmo tempo eu me permiti isso. E eu quis isso. Por quê? Eu digo hoje, tem pessoas que têm a mesma oportunidade que eu tive,
Mas não dá valor, não abraça, não, Não né? tem Assim, vontade. é o que eu tô falando. A gente trabalha junto, vocês conhecem o mesmo meio que eu Sim. conheço, e a gente vê isso na prática acontecer. Muito, né, na prática. Pessoas agarram e pessoas passam. Então, aí que tá a grande diferença, eu acho, né? Eu agarrei a oportunidade que eu tive, eu não medi esforços para seguir, para Seguir, é isso. seguir, para Segue, seguir. Quero sempre em frente. aprender, quero mais, quero aprender, quero saber. Então, fiz o curso com o Philip Suchan, criador do método do RPG. Me formei com ele, foi sensacional. Um cara inteligentíssimo também. Foi um ano e pouco de formação, Tudo em São Paulo, cara? tudo em São Paulo. Tá. Conheci pessoas incríveis nesse curso, qual tenho, né, um relacionamento e um carinho super até hoje. Profissionais, meu Deus, sensacionais. Comecei a trabalhar com a RPG também, junto com a Laura ali. Não, com Pilates, RPG, terapia manual, cuidando da loja, né? E aí surgiu a oportunidade da gente comprar outra franquia, outras lojas. Que na época era a Carmen Steffens, né, de sapato. Então a gente comprou uma loja que já existia em Bauru, não foi a Ah, gente que abriu, isso que eu e pergunto. começou a seguir essa franquia. E abrimos uma loja no Boulevard. Então tinha uma no Bauru Shopping, então a gente ficou com 3 lojas, que era a Hope, as 2 Carmen Steffens e eu ainda na clínica Você da ainda. Laura. E o Du, Olha, nessa época, ele ficava também na nas empresa lojas, dele e e nas nas lojas lojas, também. oh, Então, assim, aham. ele também teve A que parte moldar, né? financeira das lojas, Era o Du. caixa, era o Du que Legal. controlava. E aí, eu morava em Lençóis. Então, minha vida, meu Deus, de estrada Até o risco, né? era surreal, até o dia que aconteceu um acidente, Léo. Nossa. Não foi Você nada, sabia graças disso ou a você chutou? Deus. Não, não sabia, Ah, não. tá. Eu também não Chutei. sabia, não. Não, porque É, assim, eu já trabalhando com basquete, cara, a gente já é. viveu muito na estrada. Teve até uma Então, vez. Conta do seu acidente, que depois não, eu conto do meu. pode falar. Não, vai. Tá bom. Fala com seus Então, Você, eu você é a tava. Tá convidada. bom. Então, eu tava vindo pra Bauru trabalhar. Nesse horário, bem cedinho da manhã, eu tinha paciente às 7 horas na Laura. Saí, eu adorava pegar a estrada, porque eu ligava o som alto, eu vinha cantando. Então, assim, a estrada não me incomodava, nunca me incomodou. Mas chegando ali na Unip, movimento grande, muita gente chegando em Bauru, veio um motoqueiro costurando, né, na rodovia mesmo, Nossa. e deu atrás do meu carro e rodou por cima do meu carro e caiu na frente. Eu falei, Jesus amado, eu Nossa. gelei. O rapaz Tipo, morreu. Falou, matei. Matou. eu falei, Jesus, e agora? Esse cara não se mexe. Isso é dentro do E carro eu ali. dentro do carro, né? Estado de choque. Dentro do carro. E aí a rodovia parou, todo mundo desce do carro, não sei o quê. Não, o cara tava vivo, tava tudo bem, chega, resgate, não sei o quê. Eu sei que eu liguei assim, ó. Liguei na clínica, falei, Didi. Didi. Didi, a fiel Didi, escudeira. eu tô na estrada. Avisa a Camila que aconteceu um imprevisto e eu não vou conseguir atender ela às 7 horas. A Didi, tá tudo bem? Eu falei, tá, tudo bem. Comigo tá ótimo. Mas aconteceu um acidente aqui na estrada e eu Tô não presa vou. aqui. Né? Ela falou, não, fica tranquila, fica tranquila. Isso era tipo 20 para 7. Liguei, né, também lá em casa, falei, aconteceu isso. Bom, veio o resgate, o cara tava bem, não aconteceu nada, mas foi um trauma. Eu falei, aquele dia eu voltei para casa à noite, trabalhei o dia inteiro, voltei para casa à noite, chorando, chorando. Eu falei, eu não vou mais pegar estrada todos os dias. Ou eu mudo para Bauru, ou eu fico em Lençóis e largo tudo em Bauru e direciono meu trabalho aqui. Aí o Du, não, vamos mudar para Bauru. Então, aí eu me mudei para Bauru. Foi em 2014, se eu não me engano. Nossa, né? demorou a decisão, né?
pra 4 ao anos. invés de Foram mudar e 4 tal. anos de estrada. E aí eu vim para Bauru e continuei o meu processo de lojas e clínica e Curso. cursos, especializações, congressos, quando em 2013, foi até antes de eu mudar para cá, 2013, voltando na experiência internacional, Léo, eu fiz o meu primeiro congresso internacional. Foi a primeira vez que eu tive contato com o Pilates fora do Brasil, né? E aí foi em San Diego, na Califórnia, em 2013, e foi um congresso que chamava Polestar Life. Polestar é uma escola de Pilates, que a sede é em Miami, e foi assim para o mundo inteiro. Então ali eu conheci muita gente de outros países, muitas pessoas de outros países, com tipo 20 anos de atuação no Pilates, Conta quem que você conheceu, né? Aonde? que você conheceu a aluna do Joseph Pilates. Ai, a Lolita. Lolita. Tá, vou chegar nela. E aí eu falei: "Meu, o Pilates é tipo, não é só isso que eu trabalho", porque a gente trabalhava com Pilates aqui, como uma atividade física, uma reabilitação, né, enfim. Mas não, o Pilates lá fora era uma filosofia de vida. Era um negócio que ia muito além do exercício físico. Eu falei: "Meu, gostei disso", né. Então o primeiro contato foi muito legal, voltei dali, tipo, emocionada, porque Empolgada. empolgada. Eu falei: "Quero conhecer mais", né, porque um congresso dura o quê? 3, 4 dias? Sim. É pouco É. tempo, né. E quando eu tive a oportunidade, em 2017, eu me mudei para lá. Pra São Diego. Vendi as lojas todas, mudei para San Diego. E Olha falei: só. "Agora eu vou Você mudou mergulhar". pra San Diego? Mudei, em 2017. Tipo, Mudou, vendeu tudo e foi embora. Vendi tudo e fui embora estudar pilates. você falou: "Vou, Vou. cedo". Foi É isso, embora. Léo, foi isso. De novo a chaminha do querer mais, do buscar mais, do buscar Ainda a novidade. Laura lá, que era minha chefe na época, me incentivou muito. Ela falou: "Vai". Falou: "Vai, Você falou: Carol, "Vou". vai, 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 vai". Falei: "Vou, mas não volto, hein". Só Voltei. pra ficar na sua Vamos lá. cabeça. Foi pra San Diego. Agora uma perguntinha que pra você ficar na sua cabeça e não responder agora. Tá, Já existia Campara na sua cabeça tá ou bom, ainda não? Vai, continua em San Diego. tá bom, tá Vai. bom. Lá em San Diego eu falei: "Bom, tudo que eu tiver pra fazer, eu vou debulhar, eu quero conhecer". Eu sempre fui muito curiosa, então viajei bastante, né, e sempre ia conhecer estúdios de pilates e academia. Eu era rata de academia. Eu fazia Maromba. musculação todos os dias, né, corri maratona, enfim, eu era, assim, muito louca no esporte. Agora mudou um pouco minha vida, né. Mãe de gêmeas, Liz e Lara. Liz e Lara. Eu sempre fui muito curiosa, né, eu sempre quis conhecer, em viagens, tudo, o que tinha de diferente, nesse sentido de academia, esporte, atividade física, fisioterapia, pilates, que era o que eu já trabalhava. E aí eu pesquisava, eu podia estar na cidade que for, né, em qualquer lugar. Gente, se eu tinha, tipo, um passeio, se eu estava de férias, vamos supor, passeio de barco vai sair às 7 da manhã. Eu procurava coisa para fazer às 5 da manhã Pra achar Nossa. novidade. pra. Aham. E qual que é a relação que os americanos têm com o exercício físico? Enorme, Léo. Muito mais que aqui? Muito mais que aqui. Eu vou te falar por quê. Eu fui entender isso só depois que eu morei lá. Na escola dos americanos, né, Sim. escola, criança, eles têm uma estrutura de ginásio Absurdo. absurda. Eles têm um incentivo ao esporte absurdo. Os times de faculdade, beisebol, basquete, futebol americano, os times de faculdade, parece time profissional.
os estádios das faculdades é surreal. Tênis é muito Tênis. forte. Então, é Por isso o muito. sucesso, né? Ah, Nas Olimpíadas, né? Tem um amigo meu que ele falou assim, acho que ele fez colegial lá. Daí ele falou assim, cara, lá é assim, você tem que escolher um esporte. Você pode não ser bom no basquete, você pode não ser bom no futebol americano, É. você pode ser bom no xadrez, só que lá você tem a possibilidade de descobrir o que você é bom. É. A educação física escolar, ela pode ser exclusiva, tipo, que ela exclui, ela diferencia o bom do ruim, Uhum. só que não é porque o cara é ruim no basquete que ele não vai ter oportunidade no de, futebol. de praticar outra coisa. Tá, Lá ele vai ter a oportunidade de achar no que ele é bom. exato. Coisa que aqui não tem, né? É. Aqui é muito complicado. Então, assim, a relação desde criança que eles constroem com o esporte é muito diferente da nossa aqui no Brasil. Até por conta de incentivo de estrutura, né? A gente não tem, assim, né? É. Enfim. E aí eu queria mudar para lá e realmente em 2017 foi o time. Vendemos as lojas todas para poder se mudar, porque não dá para administrar de longe, enfim. E fui. Cheguei lá, eu falei, bom, agora eu não sei, simplesmente assim, ó, eu não sei por onde eu vou começar, mas tudo que tiver para fazer, eu vou fazer. E aí, fui, né? Pesquisei no Google um dia lá. Curso de Pilates em San Diego. Estúdio de Pilates em San Diego. Congresso de Pilates na Califórnia. E fui anotando. E, meu, tudo que tinha eu ia. Workshop. Podia ser assim, nem que valesse muito a pena. Mas eu falei, eu tô aqui pra conhecer, pra aprender, pra entender e pra daí ir, né, trilhando Até os o caminhos. ruim tem coisa pra ensinar. E aquela coisa, né, Carol? Exato. Por mais que você já tenha o conhecimento, É, se você chega num lugar que é referência naquilo e você tá falando a mesma língua, tá seguindo a mesma linha, é porque você tá fazendo tá certo, fazendo né? certo. Se estão falando alguma coisa muito diferente do que você faz, é porque talvez você esteja no caminho errado, né? Então, o que foi muito legal é que quando eu cheguei lá e eu ia conversando, né, com o pessoal, eu tinha um plus a mais. Eu era fisioterapeuta. E fisioterapeuta nos Estados Unidos é É valorizado. valorizado assim como médico, né? Olha só. Por quê? Porque a pessoa fazer uma faculdade de fisioterapia lá nos Estados Unidos é bastante desafiador, né? Então, quem dá aula de Pilates lá... Mas agora Não eu vou te precisa- interromper só por causa Pode desse falar, negócio. pode eu falar. vi isso faz umas 2, 3 semanas com a Laís. Você sabe por que o fisioterapeuta é tão valorizado nos Estados Unidos? Por causa das guerras. Por causa da reabilitação Faz sentido. pós-guerra. Faz Você acredita? sentido. A gente viu isso no documentário de guerra que a gente tava assistindo Aham. e passou um fisioterapeuta falando que eles são Aham. super valorizados por causa da reabilitação pós-guerra. Faz sentido. Porque Faz ele muito é tão sentido. valorizado quanto um médico. E eu não sabia. E todo lugar que eu falava, eu sou I am physical therapist. Todo mundo, Uau! sabe? Ai, nossa, né? Sou eu mesmo. No Brasil você fala, eu sou fisioterapeuta. Tá bom, Ai, legal. coitada. Legal. Coitada. Só falta o povo falar, ai, coitada. né? Vai passar fome. Tô brincando. Enfim, e aí, lá nos Estados Unidos, só para vocês entenderem, todo mundo pode dar aula de Pilates, né? Você Então, faz só o curso. qualquer pessoa pode fazer um curso de Pilates e se tornar instrutor, Caramba. né? O que não significa que são instrutores ruins, pelo contrário, eles são muito bons. São especialistas naquilo, né? Mas eles Especialistas são naquilo. instrutores de Pilates. Ponto. Né? Sim. Então você chega lá, fisioterapeuta, instrutora de Pilates, Já dá um up a Aham. mais, né? Sim. Então, eu comecei a ir nesses congressos, cursos, etc. Foram muito legais, conheci muita gente, conheci muita coisa.
academia também. E aí entra numa pergunta que você me fez, Lua, a respeito de se já existia a Campara Sim, quando eu me se a mudei. sementinha já tava aí. Sim, sim. Por quê? Eh, e eu conto essa história, então eu posso falar nome, porque eu já falei em outras, né, em outros lugares, enfim. Em uma conversa com a Sara, que é lá da escola da Forci, que é americana, falei: "Poxa, eu tenho muita vontade de conhecer, morar nos Estados Unidos para conhecer isso, isso e isso, rararara. Você tem alguma coisa para me indicar, né, você que é americana, não sei o quê, né?" Ela me incentivou muito, falou: "Vai sim, é muito legal, não sei o quê". Eh, e ela falou: "Olha, isso que você está me relatando, eu já tinha vontade de ter o meu espaço, né. Isso que você está me relatando, que você quer, tem uma pessoa que pode te ajudar, que é o Marcelo, Marcelo Herrera, Marcelo Marcelo Herrera. Herrera. 2016. Vai bater um papo com Isso você ele. morando fora. Não, aqui Não, ainda, aqui ainda. 16. Eu Ah, mudei tá. em Mudou 17, 17, isso tá. foi 16. Hã, vai bater um papo com ele, Carol, para ver o que ele pode, Te né, te ajudar. orientar. E fui despretensiosamente, conheci o Marcelo Herrera, e aí ele brinca até, né, que eu cheguei lá com rabinho de cavalo, de roupinha de ginástica e com o caderno na mão. Menina de tudo. Nossa. E aí foi bem isso mesmo, ele falou: "Ah, o que eu posso te ajudar?" Aquele jeito Daquele dele, jeito né? dele. É. Eu falei: "Olha, eu sou fisioterapeuta, pararararararã", falei tudo ali, "e eu tenho vontade de ter o meu negócio, né, eu tenho as lojas no shopping, assim, 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 nã-nã-nã-nã-nã, mas eu não sei por onde começar a construir um negócio. Eu simplesmente não quero abrir um estúdio de pilates, né". Ele falou: "Tá bom, então vamos fazer um plano de negócio, para isso você vai passar comigo por um processo de executive coach, a gente vai descobrir suas potencialidades, seus déficits, vamos trabalhar em cima disso, para depois trabalhar um plano de negócio no business". Ok, ok. Então vai lá, Carol, fazer o executive coach. Então passei um ano lá de 2016 fazendo executive e mergulhei, De bum, de cabeça. cabeça, né. Então isso me ajudou muito a organizar processos que eu precisaria para ter uma base, mas aí a Campara já estava sendo, não sabia que ia ser Desenhada, né? Campara, mas já estava, "Ó, eu quero uma clínica assim, com isso, com aquilo, desse jeito, tá-tá-tá, não sei o quê, nã-nã-nã". E aí foi lapidando, né, a minha ideia inicial. Então, eu tirei o que era um sonho e coloquei como meta. A partir do momento, gente, põe no papel, traça um objetivo, realiza plano de ação, que vocês sabem Planejamento muito bem. smart. É, isso se torna meta, né? Deixa de ser só um sonho. Até então era um sonho. E aí, eh fez parte desse projeto, essa mudança minha para os Estados Unidos. E eu fui, né, até a corrida da paz surgiu aí, Sim. porque eu falei: "Bom, eu tô indo embora de Bauru e eu não quero fazer uma festa de despedida com amigos e família". E eu sou toda sentimental, de Chora. gesto, eu choro, né, de pessoas, enfim, amigos. Aquela época eu tinha, feito muita amizade na corrida de rua, porque eu corria muito, Sim. enlouquecidamente, e eu fiz muitas amizades ali, não só eu, o Du também, né. E eu falei: "Eu não quero fazer festinha de despedida, eu quero fazer algo mais significativo". Sempre gostei muito da instituição da Então, PAI, tive ali um relacionamento, uma história, né, desde os meus 15 anos de idade. E aí eu falei: "Vou fazer uma corrida de rua beneficente para a PAI", mas não tinha noção da dimensão que isso que ia ia se tornar. ter. Mas, trabalhando com o Marcelo Herrera, há um ano, ele falou: "Viu, cadê o plano de ação para essa corrida?" Eu falei: "Ah, para, vou fazer uma, Só um né". negocinho, só Ele pra... falou: "Não". Eu falei: "Mas, meu, é daqui a um mês, eu não tenho tempo". Falou: Tem. "Tem,
Tem. Pra Frase do cada Marcelo problema, Herrera. 10 É, soluções. Eu ia falar exatamente isso. Aí, Marcelo, ficou, hein, na cabeça. Ficou na cabeça. Marcelo Herrera, pega Marcelo. essa. E aí, gente, foi assim, uma Sucesso. loucura. Eu de mudança de casa, de mudança de país, Vendendo os lojas. vendendo loja, com despedida e não sei o que. Organizei uma corrida, deu 800 pessoas Nossa, nessa bastante gente. corrida. Isso pra Bauru Foi é muito muita legal, gente, foi né? muito legal. Eu fui embora, tipo assim, muito feliz. Realizada, né? Muito feliz. E aí cheguei lá nos Estados Unidos e destrinchei o que eu tinha que destrinchar. Numa dessas oportunidades, eu fui num congresso que eu não fazia ideia do que era congresso de Pilates, parará. Falei, vou. Cheguei lá, pum, tava no maior congresso do mundo de Pilates e eu não sabia, né? Nossa. Aí eu fui Caiu de conhecer, paraquedas no... eu fui conhecer a PMA, que é o congresso que agora eu vou todo ano. Voltou esse Mas ano. aqui ninguém tinha Não sabia o que que era. conhecimento disso. Lá, por acaso, eu escutei assim: brasileira, 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 você é brasileira? Falei, sou. Ah, vem aqui então. Bom, juntei ali com um grupinho de brasileiros no congresso. E ali eu tive a oportunidade de conhecer a Gláucia, que foi outro anjo na minha vida, tipo a Laura, outra mentora, que por acaso, né? Nada é por acaso, na verdade. Sim. E ela é, no Brasil, o braço direito da Lolita San Miguel, que é o braço direito, ou hoje a única discípula viva em atuação de Joseph Pilates. Ela aprendeu com Nossa, Joseph olha isso. Pilates. Olha E onde a ela- Carolina de Lençóis foi parar. Pois Carol de é. Lençóis. Pois é. Então, assim, ali eu fui pegando todas as oportunidades e, eu tava ali do lado da Lolita San Miguel tomando vinho com ela, sabe? Na mesa dela. Enquanto muitas pessoas queriam, do mundo inteiro, tinha 64 países, Nossa. queriam chegar perto da Lolita para tirar uma foto e não Você teve conseguiam. acesso Eu tava VIP. sentada na mesa, tomando vinho, sabe? conversando. Conversando. Então, ali, tipo, foi surreal pra mim. Foi surreal. Foi um negócio que eu falei, meu Deus, Nem nos seus melhores sonhos você estaria... Então, mas o que eu tô falando, nada é por acaso. Eu Exato. busquei por isso. Aconteceu, aconteceu. Mas eu podia estar acomodada ali, que nada tem. Exato. Então, assim, a gente tem que ir atrás do que a gente Predestinada? acredita. Predestinada. Você se A gente tem que ir classificaria atrás assim? do que a gente acredita. É. Daí em diante, eu não parei mais, né? E óbvio, a Campara, ela já estava ali sendo formada. E eu sabia ainda onde eu queria chegar, que tinha mais um processo para eu percorrer. Fui estudar o Pilates clássico, né? Vindo da Lolita, fiz o legacy dela. E ali eu conheci o Pilates em grupo, que é totalmente na contramão do que eu vinha trabalhando no Brasil até então. Que era individual. Individual e para reabilitação, para Uma gente coisa com mais dor e não sei o quê, flexibilidade. né? E aí eu cheguei lá e vi, tipo, uma sala com 10 aparelhos iguais, porque aqui a gente não tem, né, esse Uhum, formato sim. com frequência. tinha, né? Não tinha, exato. bom. A gente sai da faculdade, fisioterapeuta, tem que calcular o movimento milimetricamente para não lesionar o paciente, para tomar cuidado com a artrose, com não sei o quê. Cheguei lá, tipo, tinha idoso, criança, jovem fazendo movimento No mesmo aparelho. no mesmo aparelho, todo mundo igual. E aí eu falei, vixe, artrose, vixe, hérnia de disco. Nossa, Ai, esses caras não são fisioterapeuta e estão fazendo eu não falei, sei o vai quê. dar tudo errado. Nossa, assim, foi Carol assustador. parou o curso, bateu 2 palmas e falou: "Ô, eu vou dar aula Quase, aqui." não, eu quase pedi pra sair, sabe? Pede pra sair. Sim. Foi chocante pra mim, né? Foi muito diferente. Eu falei, Inovador. inovador, assustador, Léo. Assustador. Assustador. Foi Você pra falou- mim, juro. O Juro. novo assusta, né? O Foi muito assustador. novo assusta, né? Eu falei, que é isso? Quando você vai esperando uma coisa, Vai, beleza. né? Agora, quando você chega lá, você dá de cara com uma coisa
totalmente diferente do que você tá Não acostumado. era o que eu tava esperando encontrar, É. né? Eu falei, gente, o Pilates é isso. Desse jeito, todo mundo fazendo igual, a mesma coisa. A discípula de Joseph tá Uhum. fazendo isso. Sabe assim? Foi choque. Eu tomei um choque. Sim. E aí eu fui vivenciando aquilo, eu não desisti. Até porque Foi. eu tinha 9 meses de curso. Nossa. E aí eu falei, bom, não, E no vamos primeiro dia você lá. achou uma porcaria. Você falou, nossa. Me deu uma taquicardia lá. Eu Você falou, falei, meu não, Deus, agora são cuidado. 9 Quase que eu falei pra. meses. Bom, só que aí eu fui entendendo. Eu falei, não, é assim, e funciona assim, e dá certo assim, e tá tudo bem. Então, o movimento não tem que ser evitado por ninguém. Pelo contrário, o movimento ele cura. Então, quem não consegue fazer determinado movimento, através das aulas, vai melhorando, vai se capacitando para conseguir fazer, então vai evoluindo, né? Eu acompanhei os clientes mesmo fazendo as aulas, porque também tinha esse processo de estágio. Então, eu tinha que acompanhar as horas aulas. Depois, eu tinha aula com a minha mentora. Depois, eu tinha prova prática e teórica para poder passar de módulo. Então, a formação do clássico foi assim. E foi muito legal. Em casa, eu chegava em casa lá no meu apartamento, eu morava num apartamento, tipo, era um cubículo lá em San Diego. Eu chegava no meu apartamento, eu botava almofada no chão, almofada do sofá. Eu escrevia, porque era em inglês, né? Então eu tinha que ter a habilidade de falar em inglês, de dar aula em inglês. E eu não tinha, né, termo técnico, assim. Então eu escrevia tudo que eu ia falar na aula. Eu tenho esse caderno até hoje, gente. É uma Fazia um relíquia. Nossa, olha. No livro E Carolina eu- Horato vai estar essas Pois relíquias, né? é, uma foto do caderno. E eu tinha. Eu passava entre as almofadas como se. Olha o que eu fazia, é Como se fosse sério isso, aluno. como se fosse aluno. E lendo o caderno e falo, porque eu ia ter prova Prática. prática e teórica. Então, prática eu tinha que executar o exercício. Até aí tudo bem, porque eu executava perfeitamente. Mas eu era avaliada como instrutora. Então, eu fazia isso para eu ficar mais segura do que eu ia dar na Realizar. aula. Então, querendo ou não, o sarrafo já era mais alto, né? É. Pra você passar, pra você conseguir dar uma aula dessa, não é um curso de final de semana, né? Não, de maneira alguma. Então, assim, foi muito enriquecedor. Ao mesmo tempo que isso tudo acontecia ali nos Estados Unidos, eu fazia coach Coach com o online Marcelo. com o Marcelo. E aí, gente, eu fazia todo esse processo do curso, né, no estúdio lá. Mas, enquanto tudo isso acontecia, enquanto eu estudava, jogava as almofadas no chão lá, treinava aula em inglês, enfim, para as provas, eu fazia o coaching, o processo de coaching que eu fazia lá desde 2016 com o Marcelo, eu continuei, eu já estava no business coaching. Já tava chegando Então, perto. a Campara ali já estava quase que 100% formatada, o plano de negócio. E eu estava procurando lugares já para montar a estrutura em Bauru. Então, eu lá dos Estados Unidos, já sabia quando eu ia voltar, né? Já tinha a data da volta, que seria 2018. E eu já queria, tipo, assim que eu voltasse, ter o lugar para eu poder mandar bala ali na Campara, Na que não Campara. chamava Campara ainda, mas na clínica. Da onde que veio o nome Campara? Bom, vamos lá. Eu fiz um esboço de 500 mil nomes, tudo que vinha na cabeça, eu e meu caderno. Gente, esse caderno. Tem Ai, tudo. tem tudo. Fiz um esboço de todos os nomes que vinham na minha cabeça. O problema é que eu não queria nome que já existisse. Nenhum. Tipo, eu queria algo inédito, né?
não queria, tipo, sei lá, eu não vou falar um nome aqui pra não. Mas vamos Estúdio de ver. Pilates Bauru, vai. Não, Tô chutando um tá, um nome nome só pra genérico. genérico. E aí eu peguei as grandes redes de academia, exemplo, Bodytech. Pô, é um nome super legal, Sim. né? E fácil, né? E fácil. E eu queria. E quando você fala Bodytech, você já sabe, só existe aquilo, né? Não, É aquilo. é aquilo. Agora, quando você fala assim, pró-saúde academia, sei lá, tô Sim, inventando. sim. Mas, meu, pode existir 500 mil pró-saúde e, tipo, não é nenhum nome inédito. Sim. É. Pró-saúde, o que tem de diferente? Não tem nada. Então eu falei, não quero. Tudo que é, tipo, Genérico. não quero. Da Quero dupla alguma coisa interpretação. muito exclusiva, muito única. E aí, Campanari, meu sobrenome. Campagnoli, o sobrenome da minha mãe. Os dois são Campa, começa com Campa. Aí comecei a brincar com Campa, né? O que combina, o que dá certo e não sei o que lá. Campara. Por que Campara? Sei lá, foi uma junção ali de Mas Foi sílabas. vendo, foi tem um testando. sentido, Então, eu acho que sobrenome Seu ser sobrenome, sim. seu e de ser exclusivo do que você então, quer. Mas então, na verdade, o Campara tem um sentido, né, cara? É o seu Tem. sobrenome Uhum. com algo de excelência que você queria criar junto com o nome, Sim, né? sim, Então sim. tudo acaba criando um sentido, foi né? ali, né, uma sonoridade para formar um nome único, exclusivo, forte, né? E óbvio que faz um sentido. E aí veio para completar o Wellness Center, porque o conceito da Campara vocês dois conhecem muito bem, Sim. né? Que é cuidar do cliente ali como um todo, né? Em vários aspectos, físico, emocional. E então é isso. Então não surgiu uma ideia e foi executada. Teve todo um planejamento, todo um. Então, hoje a Campara é o que é, não por um golpe de sorte. Não. Não é um. Vamos lá ver. Ai. Vamos pegar Vamos tudo que a Olha. gente tem lá aqui, e, vamos investir que vai dar certo. Não, teve Léo, todo um planejamento, em segurança, estudo, erros, Erros, acerto, acertos, será, vamos, é ajustes. aqui, ajusta lá. E aí, assim, ainda você tendo planejado tudo minuciosamente, porque foi um planejamento minucioso, na prática é diferente. E aí você vê o que na prática deu certo, o que na prática não deu, mesmo tendo o planejamento. E você tem que ter habilidade de se adequar ao mercado, se adequar aos profissionais, se adequar aos clientes, se adequar à carga tributária, se adequar à maneira de funcionamento. Então, assim, você tem que ter uma antena ligada o tempo todo em tudo que está acontecendo, né? E volta lá na Carolina de Lençóis. Com a chama de querer mais, de querer surpreender, de querer Sim. sempre o mais. Sim. Né? Sim. E vendo hoje a Campara, vendo hoje tudo que você já contou de perrengue, de ficar estudando com almofada, né? Que é uma coisa que assim, não tem sentido se a gente pensar, mas tem muito sentido pra você. É uma Você preparação, precisava né? fazer isso. Sim. Né? Você precisava passar por tudo isso, você precisava dormir no banco do shopping, você precisava passar para criar hoje o que você tem, que é uma empresa forte. E se você não consegue se preparar para dar uma aula, como que você conseguiria se preparar para ser empresária? Pois é. O sucesso, né? É isso que a gente estava comentando aqui, né? O sucesso não é para todo mundo, né? Não. O sucesso não consegue ter todo mundo, porque é muito difícil. Você passa por muita coisa, você pensa em desistir, muita gente vai tentar te tirar do caminho. Então, se você não tiver, te critica, não te entende, quer te passar para trás, fala que você tá louco, fala que não vai dar certo. Não vai dar certo. Pra que isso? Vai dar muito trabalho. O que eu mais ouvi,
Você não precisa disso. Vem cá, quem é você para julgar o que eu preciso ou não? Exatamente. Né? É. Enfim. E os É. sonhos, né, são para ser realizados. Exato. Eu acho que se Então, você tinha esse sonho de ter algo seu, exclusivo, com excelência, você precisava realizar, é, E tudo né? começa com uma motivação, né? é. Você tem a primeira motivação, você pensa lá, eu tenho uma ideia. Aí, conhecendo, né, o coaching, É. mas assim, aí você começa a pensar, eu tenho que ter um plano de negócio. Aí você Aham. fala, meu, e para montar isso? Uhum. Você consegue montar a primeira linha. Você consegue. Aí aparece o primeiro problema. Aí você fala assim: ah, já já eu resolvo. É. Porque você já está acostumado a ter um bloqueio na sua primeira dificuldade. Uhum. Porque o seu cérebro ele quer te deixar numa zona de conforto. E para você quebrar isso, muitas vezes é muito difícil, né, Carol? É difícil. Então é E isso aí que o Lu Nem falou. todo mundo tá disposto a isso, não, né? não tá. É É. por isso que o quê? Que a Ferrari tem 2 lugares e o Onde ônibus você- vive lotado. É verdade. E o É sucesso não verdade. é para todo mundo, Não, né? não é. Carol, e assim, mais uma vez, você teve que mudar seu estilo de vida. Pois é. Liz e Lara chegou. Balançaram o Ctrl+C, coreto. Ctrl+C, Ctrl+V. Exatamente. Então, mais uma vez, você Olha. mudou depois da Campara já tá, eu acho que começando a estabilizar, começando a Isso. ganhar mercado, você, pum, engravidou. Viu? Uma coisa antes disso. Pandemia. Pandemia. Nossa, pandemia. Mais uma coisa que a gente tava esquecendo. Olha, uma coisa importantíssima, né? Que Exatamente. ninguém estava preparado ou prevendo ou para lidar com isso. Nenhum profissional, nenhuma Ninguém. empresa, ninguém. Então, assim, a Campara, ela fez um ano de uma empresa nova, necessitando ajustes e né, passando por desafios do primeiro ano de estruturação, de equipe, enfim. Para quem tem empresa sabe que o primeiro ano é um ano totalmente turbulento, né? Sim, sim. E quando fizemos aniversário de um ano, ganhamos um presente. A pandemia. Ah lá. Que mexeu com tudo. Todo né? o planejamento de San Diego já ficou para planejamento, trás, né? Todo o planejamento teve que ser reestruturado. E reestruturado de que maneira? Ninguém sabia o que fazer, como Quanto fazer, tempo? quanto Quanto tempo, tempo, né? como proceder. Não Foi assim, é. foi na luta, vocês dois sabem muito bem, de todo mundo, né? Da equipe toda. Dia após dia. Pessoal, e agora? O que vamos fazer? De trabalhar Então, assim, hoje e não saber se amanhã saber. a Vai gente poder abrir a abrir, se academia não ou Então, não. eu pode. me vi num desafio gigantesco perante a empresa de falar: meu Deus, o que eu faço com os profissionais que estão lá dentro? O que eu faço com os clientes? O que eu faço com as contas a pagar? O que eu faço com o planejamento de investimento para os próximos anos que eu tinha? Como eu vou lidar com esse fluxo de caixa? Eu também não sabia. Exato. Porque querendo ou não, né, Carol? Foi feito um investimento e quando você investe, você quer retorno. Óbvio, mesmo que a longo prazo. A longo prazo, mas Exatamente, esse mas- longo É. prazo pode ter demorado 2 anos a mais do que ela planejou em São Diego. Então assim, Então ela teve que modular essa tudo, fase né? da pandemia foi extremamente desafiadora em todos os sentidos, inclusive no sentido psicológico, porque você manter um equilíbrio ali emocional perante a tudo isso, meu, Mexe. é tenso. mexe. É tenso. Né? Para uma empresa que já está estruturada em termos de equipe, de processo, de clientela, nananã, já é desafiador. Para Imagina uma uma nova. empresa nova que tem 1 ano e cheia de, né, de Que tá se novidades e que encaixando tá ainda, ali. assim. É, Só para o pessoal ter ideia, né, Carol? A gente não teve uma inauguração de academia. não pudemos. Não É. teve. Então a Verdade. academia estava pronta, E equipe veio montada. pandemia. E aí? E aí? Como que nós vamos inaugurar uma academia Tecnogym, que coisa que não tem no interior, Uhum. 100% Uhum. full connect, ah, meu Deus, tudo Uhum. novidade. Não tem inauguração. Parada. Não tem inauguração, né? Então, assim, foi bem desafiador, né? Minha cabeça, olha, ia pra Lua, voltava, ia pra Marte, voltava.
Você Não fala, e dormia agora? à noite, porque a cabeça funcionando o tempo todo. E também não deixava ninguém sair de casa, não podia sair, não Então foi podia. um desafio grande, que vencemos e superamos e aprendemos, graças a Deus, Exatamente. né. Ali a equipe se uniu muito e Nesse momento de pandemia, você foi ao contrário, acho que da maioria das empresas, é. você investiu num curso para a equipe, você lembra disso? Isso, lembro, Para o pessoal não ficar pra gente não ficar parado, você lembro. foi, fez uma parceria com o Marcelo Isso. e fez um curso para a equipe. É, Então, assim, é. s foi ruim ficar fechado, lógico, né, isso, Óbvio, mas óbvio. assim, colhemos frutos também, né, do Sim, momento parado, né. muito aprendizado, né. Então, E passou a pandemia, passou a pandemia, Carol Liz e voltou com Lara. tudo, Fase Liz e mamãe. Lara. fase mamãe. Mais um novo desafio, né, porque eu imaginei quando eu fosse engravidar, né, acontecesse tudo da melhor forma possível, porque eu sempre fui uma pessoa, que Ativa, trabalhei com saudável. saúde, que busquei saúde, que me cuidei, enfim. E pelo contrário, eu tive uma surpresa inesperada em saber que eu estava grávida, em saber que seriam gêmeas e em ter um descolamento de placenta gravíssimo. E de ser de risco, E né. ser de risco, e ter que ficar de repouso, e no meio descobri uma trombofilia, diabetes gestacional, tudo que podia ter eu tive. E na E sua aí cabeça, eu lembro que um dia que você virou e falou assim: "Luan, mas eu não consigo ainda entender o porquê que eu tive tudo isso". Você lembra que um dia a gente conversou sobre lembro, isso? lembro. Então, assim, é mais algo inesperado, né. Então, hoje eu entendo. Não porque eu tive tudo isso, óbvio, Sim, né, mas assim, o tudo tem um porquê, né. É, propósito, eu exato. acredito que tudo tem um propósito, mesmo que a gente não entenda naquele momento. Eu precisava desacelerar e eu precisava ver que a empresa, os profissionais, a equipe, era capaz de seguir O mesmo. sem que eu fizesse tudo, né. Porque eu sempre fui muito assim: "Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, Eu eu tenho que faço, eu eu faço, faço, eu eu faço, faço, eu eu faço, faço, eu eu faço". faço. Eu sempre tive, assim, uma, eh, dificuldade em delegar funções e não largar, né, mas tipo assim, falar: "Ó, Vai que a faz". responsabilidade é sua. Isso, isso. Então, até por todo esse processo meu, eu sempre fui, tipo, muito eu. E eu sou uma só, né. Sim, Conforme a coisa vai crescendo, você precisa de pessoas para te ajudar. te ajudar, né, com funções, enfim. Então foi uma transição importante para mim. Desafiadora? Sim, né, Em até dose porque dupla. em dose dupla, e até porque eu tive muito medo nesse período da gestação, Sim, né, de não saber o que ia acontecer comigo, enfim, graças a Deus deu tudo certo, Era vivendo um dia após o um outro de dia após o novo. outro. Então de foi novo. uma tensão até o final da gestação, uma tensão psicológica, física, eh, emocional ali, mas que eu consegui passar, acho que de uma maneira muito positiva ali, né, enfim. E, Carol, assim, uma pergunta que agora eu acho que você vai ficar meio emocionado, mas vou Ah, eu fazendo. vou mesmo. Hoje, pensando em tudo já o que aconteceu com você, o nome do nosso podcast, Zero a Hã. 2022, acho que essa pergunta é uma pergunta que vai te mexer, assim, porque vai fazer você pensar muito. Que a Liz e a Lara, aquelas coisinhas maravilhosas, que elas amam o Tchululu, só pra deixar Tchululu. claro, o que elas representam pra Carol hoje? Olha, elas representam, assim, acho que tudo que eu tenho de melhor tá ali. Eh, então, assim, tudo que eu passei na gestação foi desafio atrás de desafio, né. Não só na fase profissional, mas, no meu momento pessoal que eu estava vivendo ali, né. Que muitas vezes eu nem abria para vocês, porque eu tinha que manter equipe motivada, eu tinha que resolver os problemas, mas eu estava ali, meu, com o coração na mão,
em saber que eu estava tendo um problema de saúde grave que podia Sim, interromper a qualquer momento a minha gestação, né? A sim. qualquer momento mesmo. Então, tendo que tomar injeção diariamente, fazer exame atrás de exame, né? Enfim. Então, acho que hoje elas representam para mim uma superação muito grande que eu tive e a fé que eu tive, que eu me apeguei muito, 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 muito a Deus nessa fase, muito mesmo. Tanto que até hoje, para elas dormirem, todos os dias isso, todos os dias, elas estão com 10 meses. Todos os dias. A gente coloca as músicas do Padre Fábio de Mello, todos os dias, porque eu ouvi tanto na gestação, né, que era o que me acalmava, o que me tranquilizava. E eu acho que elas acostumaram ali até com a voz do Padre Fábio. Eu falo, Padre Fábio só canta aqui em casa, Aqui em viu? casa, é exclusivo. Que até hoje eu coloco, porque é algo assim. Então, assim, representam superação, fé, e eu acho que é o maior amor do mundo, assim, vocês dois só vão entender, porque eu só entendi Sim. realmente depois que eu tive filho. Eu tive uma fase que eu trabalhava muito na minha vida, muito, 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 que eu falava que eu nem queria. Ah, eu nem quero, eu não quero, eu não Não quero dá ser mãe, tempo, eu não né? quero. Não, eu Deixa não pra depois, quero, eu depois não eu vejo. quero. Deixa. E realmente eu deixei, né? A sorte que eu ainda era nova, sou nova, né? Tava em tempo. Porque pra mulher a gente tem um time Tem um diferente time do diferente homem, do né? homem. Vocês podem esperar, né? Mas eu esperei até o máximo que eu pude. E daí aconteceu esse susto todo, nessa surpresa toda, porque era pra ser. Então elas têm um significado assim de realização plena, sabe? É a cereja do bolo e hoje eu falo que é a minha vida por elas, entendeu? Então é muito legal. É muito gratificante, eu acho, É, ver o amor envolvido, é, ver o que você passou, como você passou, né, Léo? Porque gravidez, ela não é doença, não é, ela não é algo para te limitar, ela é, não é algo para você se apoiar nisso, é, né, Carol? é. E você, mais pra frente, você vai comentar aqui com a gente também do seu Sim, novo projeto para mexer com mamães, aham, porque eu acho que aham, é algo que tá aí vagando, que você tem essa capacidade isso, de acolher. Então, assim, eu acho que é muito bonito de ver tudo o que aconteceu e foi o que você falou. Realmente são duas é. cerejinhas do bolo Do que bolo, pro pra seu para completar fechar o tudo zero a isso, 2022, né? pra fechar o É 2022. uma trajetória dura, né? De É, muito trabalho, muitas conquistas. é, E é gostoso de ouvir você falar, Carol, porque eu acho que muitas pessoas esperam ouvir isso de você. é, E é gostoso de ouvir, de saber que tem uma história muito grandiosa por trás. uhum, E mostrar para as pessoas que nada cai no colo, não é de uma hora para outra, tem um processo. E tem, se você não for atrás, você pode ter todas as possibilidades do mundo. Se você não é, agarrar as oportunidades que te aparecem, Outro vai não, agarrar. outro vai agarrar e não adianta. é, Passou, O cavalo branco passou na sua frente, você não é selado, selado, só uma vez. só uma vez. boi você pega pelo chifre, não pelo rabo, né? Minha mãe falava isso pra mim. Olha lá, aprendeu direitinho, Aprendeu. Léo. Ué. Tem que aprender. Aprendeu. Cá, e pra fechar, a gente tem aqui algumas perguntas que é um bate-pronto É agora, hein? Vai. que eu e o Léo a gente faz pra você. Ah, E você tem que responder no bate-pronto, hein? uma palavra, sim? Eu falo uma. Quer que você eu vou, bebê? Ou você É uma palavra? Eu falo Tipo, uma, você fala outra. Vai. Tá. Quem vai? Eu vou. Então vai, começa. Deixa eu ver onde começa. Uma palavra. Uma palavra, Uma tipo. palavra. Uma palavra. Se quiser dar uma breve explicação, Ah, tá bom, vai. mas tá tem bom. que ser bem breve. É bem Tá breve, bom. que aí Não você vale bate falar pronto. assim, Luan, Isso. Léo. Não Não. pode. Não pode. Não vale. Não pode, Não. que é puxação de saco. Não pode.
Ó, se tivesse um superpoder, qual seria? Nossa, teletransporte. Ah, igual o meu. Sério? Sério. Eu Ele queria falou que eu ficar, assisto muito eu desenho. quero ficar invisível. Destino de viagem. Estilo. Destino de viagem. Destino de viagem. Quero ir pra Capadócia. Capadócia. Capadócia, voar de balão. Padre do balão. Padre do balão. A louca do balão. A físio do balão. É, fiz do Meu balão. amor, não vai subir, Carol. Filme ou série preferida? Gente, eu sou de pouca televisão e pouco filme, assim, TV é uma coisa que não me prende. Livro? Muito menos. Odeio livro, Léo, juro. Eu gosto de... Então tá bom. Ah, então a gente pula essa pergunta aqui, então. Não tem problema. Eu gosto de escutar Ah, áudio. Podcast. Podcast. Isso. Podcast desde que falem. E aí, ó. 3 pessoas que te inspiram, Cá. Olha, tem muitas, mas eu vou falar as primeiras que vêm na Isso, as cabeça. 3 primeiras. Renata Vichy, que é CEO da Copenhagen. Roberto Justus. E... Ai, vou falar. Fala. Pablo Marçal. Ótimo. Inspira. Inspira. Se te inspira, tá feito. Uma frase que carrega pra vida. Ai. Frase. Gente, frase pronta assim não tenho. Ah, Carol, a gente fez Não, isso mas umas pera semanas aí. atrás, vai. Você consegue. É? A gente fez frase pronta? Fez. Fez. Fez Cara dela. mesmo. Qual que era a minha mesmo? Eles me fazem passar vergonha, Uma frase gente. que te motiva, vai lá. Ou algo que te motiva. Não, eu acho que realmente assim, ó. Vá em busca dos seus sonhos e transforme esses sonhos em objetivos. Aí, ó. Tá vendo? Bom, Isso aí é tá uma vendo? frase Não des- autoral. Não desistam. E a última, pra fechar. Quando morrer, o que estará escrito na sua lápide? Essa foi guerreira. Não sei, gente. Não sou eu que vou escrever. Vai ser você. Vai, sim. né? mas você vai deixar um legado. Vou deixar um As legado. pessoas vão ler a sua lápide e vão falar assim, cara, isso era a Carol. Gente, E eu o do acho que Léo. eu acho que assim, acho que é muito o que eu tento passar, né? Energia positiva, motivação, vai atrás, vai conquistar, né? Então acho que muito assim do que eu sou. É isso. aí. Então, queria Fechamos. agradecer a presença da Carol. É uma pessoa muito inspiradora, que não teve uma história fácil, que teve perrengue, teve luta, teve trabalho, teve persistência, Teve preconceito. teve Sim. preconceito, e conseguiu vencer tudo. Hoje é uma empresária de sucesso, uma mãe. E isso que a gente queria trazer, Carol. Pessoas com histórias como a sua, para mostrar para as outras pessoas que é possível. Se trabalhar, é possível. É possível. Né? Então, eu queria agradecer muito a sua presença. É uma honra para mim estar recebendo você aqui no estúdio hoje e estar fazendo esse podcast com a gente. Né, Lu? É isso aí, cara. Muito obrigado por aceitar o convite. Parabéns pra sua história. Eu tenho certeza que vamos construir muita coisa ainda juntos. Muita coisa, né? Muita Então, coisa. Eu que agradeço vocês pelo convite, fiquei muito honrada, já falei para vocês dois, mas estou falando aqui pro pessoal agora. Fico assim também orgulhosa de vocês, porque eu acho que a gente tem mesmo que construir as coisas, que ir atrás e levar, né, histórias inspiradoras, informação, tudo que a gente puder compartilhar com as pessoas para que contribua com o crescimento, né, das pessoas, para um mundo melhor, a gente tem que fazer. Então, isso é o que está ao alcance de vocês, e vocês estão começando, né, esse podcast, que tenham muito sucesso nisso aí. Primeiro Obrigada. de muitos. Muito Primeiro de obrigado, muitos. Carolzita. Pessoal, exemplo perto de vocês, que venceu, que lutou, que batalhou. Bora pra cima. Queria agradecer, então, a presença da Carol hoje aqui no nosso podcast, por esse papo.
O intuito do nosso podcast é esse mesmo, trazer pessoas que venceram e contar a sua história, mostrar que não é fácil. Se você não tiver persistência, luta, foco, planejamento, você não consegue chegar, né, Carol? Porque às vezes a sua motivação passa e a sua disciplina, a sua vontade ali de vencer tem que ser maior que tudo. Exato. Então, muito obrigado. Me sinto muito honrado de você estar aqui hoje, a gente conseguir conversar e você contar a sua história. Carol, muito obrigado por ter vindo, por ter sido a nossa primeira convidada. Acho que é muito importante pra gente você estar aqui. E galera, exemplo perto de vocês, exemplo que lutou também, que batalhou e que conseguiu chegar lá. Muito obrigado, Carol. Bom, gente, eu que agradeço vocês pelo convite. Já falei pessoalmente, né? Mas vou falar aqui pro pessoal. Fiquei muito feliz em ter sido a escolhida aí para abrir, né, o podcast de vocês. E fico muito orgulhosa também de ver vocês crescendo e buscando, né, as coisas e usando da comunicação, que é algo que vocês fazem muito bem, para levar mais inspiração para o pessoal e informações também. Então, isso é muito bacana. Parabéns para vocês e obrigada pelo convite. Muito obrigado. Gente que agradece. Pessoal, então, tem mais vídeos aí no canal. A gente solta uma vez por semana. A gente está trocando de cenário, a gente está começando a organizar as coisas melhor. É só nosso segundo podcast, que o primeiro foi a apresentação minha do Luan, nossa primeira convidada foi a Carol, e a gente vai sempre organizando e atualizando, tá? Nosso logo vai sair ainda. E é isso, né? A gente vai atualizando. Fala aí, Lu. Pessoal, é só o começo de muita coisa que tá para vir. Então siga a gente, compartilha, coloca o sininho aí para ativar as sinalizações e bora lá. Tô sabendo que vem convidados novos por aí, então... Tem bastante gente nova que já sigam tá aqui. marcado. Isso. E, Carol, você que já tá com um projeto de mamãe, Isso. já deixa o convite pra você SOS trazer Mamães. as mamães de gêmeos pra contar pra gente como que é essa jornada maternidade em dose dupla. legal. Isso vai ser bacana também. Legal. Esse projeto novo da Carol, para ela trazer, falando para auxiliar as mães, né? Que mãe de gêmeos não é fácil. Não é fácil. E é de isso. um também não é. Não é, né? Não é. O SOS mamãe vem forte aí. Bem forte. Se alguém tiver também alguma sugestão, alguma pessoa que vocês gostariam de ouvir, deixa a sugestão aí no comentário pra gente, um contato ou um nome que a gente vai atrás, nossa produção vai atrás. LT Studios vai atrás e vai trazer aqui pra vocês. Isso mesmo. É isso aí, obrigado a todo mundo da produção, ao Estúdios LT, por essa oportunidade, por deixar tudo certinho como sempre. E é isso. Valeu, beijo. Tchau, obrigado.